A Rebeca... Voltando com Fernanda Brum. Vocês estão gostando? Parte 2. Deixa eu botar aqui, ó. Parte 2. Vocês estão gostando, gente? Fala a verdade. Fé, ciência. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou só fixar o comentário. Eu acho que vocês estão gostando, hein? Olha, eu acho que eles estão gostando. Eu liberei o... Voltei com o meu balde d'água. Deixa eu explicar para a minha audiência por que você tem que tomar água o tempo todo. Boa. Porque se o vírus chega até seu sistema respiratório e você está tomando água sem parar, ele vai para o seu estômago. Então você vai excretar. É importante que você beba água e higienize os seus... Eu tô botando a mão no rosto porque eu tô com álcool, tá? Eu fiz toda a higienização e agora que eu peguei a taça, fiz de novo. Então, você coloca... você pode colocar soro fisiológico no seu nariz, limpar bastante. Você que não tem, você pode lavar as mãos, lavar o rosto, lavar por dentro, igual a vovó fazia. Lembra que a vovó lavava a gente assim? Depois, muita água. Meus médicos estão me dizendo assim. Porque quando eu bebo a água, ó, eu tô falando aqui, né? O vírus vem, eu engulo ele, ó. Ele não entra através das minhas veias respiratórias e ele vai embora no vaso. A hiperidratação, Fernanda, o fundamento principal é que qualquer desequilíbrio ele vai acontecer numa perda de homeostase da célula. Quando a célula perde o equilíbrio, ela não tem poder de combate. Então, uma célula desidratada é uma célula mais fraca. É uma célula sem o ambiente necessário para combater o invasor. Então, e você pode perceber que você está desidratado pela sua boca, o cantinho da boca. Já estive desidratado esses dias. Cãibras e tantas outras coisas na sua pele. Preste atenção na sua pele, que é o maior órgão do corpo. Ó. Vê se você está com a pele hidratada. Eu sou precisando de esquecer de beber água, mas todo mundo que está ao meu redor me lembra disso. Vai lá para a pergunta. Então, a nossa pergunta passada estava falando de ciência, de liquefação, de verdade. E a verdade que fica é a verdade que prevalece ao longo do tempo. Então, a gente sabe que a água é importante. A verdade, Renato, a verdade, ela liberta, mas ela também te traz uma decisão. E aí é que entra a minha fé, que não é a fé regular. Porque quando uma verdade é muito descortinada, algumas pessoas não dão conta da verdade. Elas não conseguem lidar com a verdade, que elas eram impostoras de si mesmas. Ou, olha a Laura aqui com meus cachorros. Estou numa live, Laura. O que você precisa? Desculpa, eu estava tirando... Com o Renato. Deixa aí, não, deixa eu dar um beijo nela. Vem, Laura, aparece aqui. Fica. Não tem problema, não. A verdade. Oi, a gente aqui descabelada, não tem problema. Ela tá uma dorminhoca gostosa, maravilhosa, comendo bem. E já tomou água hoje? Já tomou água hoje? Já. E suquinho? Então vai tomar. Não pode tomar da mesma taça, tem que ser da sua garrafinha. Vai lá. Beijo. Toda hora tem que avisar. Mas elas eles também me avisam, tá? Eles também falam, mãe, isso não pode. Aí você tocou num assunto que, quando a verdade é descortinada, nem a Quando a verdade é descortinada, não necessariamente as pessoas conseguem lidar com toda a verdade. Isso é um processo gradativo, assim como o homem que foi curado. Né? É um processo gradativo. Nós estamos comunicando as pessoas. Claro que eu comuniquei a verdade imediatamente. Eu também não tinha toda a verdade das autoridades para falar com a minha audiência. Então, me viram na palavra todo o tempo, mas também soltando as verdades e ensinando um pouco como reagir a tudo isso. Fiz brincadeiras, botei vídeos do meu sogro fugindo de casa. Você viu isso, né? Brincamos, proibimos de parar o elevador no andar dele. Porque era importante que nós agíssemos com bom humor também. Porque 5 minutos, é provado cientificamente, 5 minutos de notícias ruins, como eu disse na live anterior, te dá 5 horas de baixa imunidade. E a imunodepressão espiritual, ela também existe. Assim como Paulo disse que as coisas que nós vemos, o ser humano é um ser tricótomo.
tridimensional, desdobrado, corpo, alma e espírito. Nós não temos só o corpo para tratar. A mente, como vocês dizem, vocês cientistas dizem, a mente manda em quase tudo no corpo. Em quase. Eu voto quase por causa da minha fé. Então, por isso eu botei quase. A mente manda em quase tudo. E a mente é a parte que divide. Se você já foi na minha aula de histologia, já viu a minha aula de anatomia da alma e do ser humano enquanto ser espiritual, você vai ver corpo, alma e espírito, e a mente subdividindo a sua alma com o seu espírito, sendo a área pensante de intelecto, vontade, né? Querer, intelecto, vontade, decisão, está tudo na mente. Então, quando você começa a pensar, a Bíblia diz o quê? Como penso sou. Os rabinos vão dizer isso. Como penso sou. E aí eu estou falando do delay da ciência. A ciência está tentando provar o que a Bíblia diz, enquanto o ser inteiro, aquele que tem fé, já creu antes da ciência. Eu não preciso que um arqueólogo ache para mim a pedra do tanque de Betesda. Ele está lá. Quando eu vou a Israel com o meu grupo, eu falo a verdade. Ó, esse campo aqui foi estudado, é verdade. Jesus pisou aqui. Aquele campo ali, não. Aquele campo, ele é hipotético. Ele está debaixo de estudo ainda, ontológico. Então, a verdade liberta tanto que eu não tenho medo da minha fé se abalar, até mesmo quando eu estou sem fé. Porque isso pode acontecer. Porque a fé vem por onde? A fé vem por ouvir e ouvir o Renato? Não. Ouvir a ciência? Não. Ouvir a TV? Não. Ouvir o jornalista? A fé vem por onde? Ouvir a palavra de Deus. Então, como dentro dos meus livros, eu tenho uma coleção de livros chamada Bíblia, que são uma coleção de livros inerrantes, né? Eles se concordam, entre si. Então, eu tenho uma bibliografia muito exata, que eu posso consultar. Paulo vai dizer o que os profetas em exílio, que tiveram muita intimidade com bactérias, com fezes, com guerra. Os profetas, por exemplo, os pequenos profetas do Antigo Testamento e os livros escritos por Moisés, que era médico, o Pentateuco, por exemplo, o Pentateuco ele traz para mim uma lei de higiene mundial. Então, a minha fé está adiantada à ciência. E como você lida, Fernanda, hoje, com a capacidade que a gente tem de conviver em sociedade, de várias pessoas terem fé, né? A fé plural, a gente sabe na fé no que nós cremos, na nossa verdade, e temos que andar com pessoas com outras verdades. Por isso que eu digo que a verdade da ciência não é uma verdade preocupada com ideologias, ou é a verdade dos fatos, né? Ou com humanitarismo, necessariamente, a não ser os que são sacerdotes dessa área. Eu conheço gente muito boa que está dando a vida agora para que outras pessoas possam viver. Esse é o verdadeiro sacerdócio. E o cientista da prática, que é aquele que usa a ciência para estar na beira do leito, para estar lá entubando, desentubando. Médicos. Isso. Médicos. Então, também são o labor fisioterapeutas. Cientistas. Enfermeiros, gente, técnicos de enfermagem. Técnicos, nada aconteceria sem eles. Mas a pergunta é, como conviver numa constituição laica, a gente com a nossa fé e pessoas com uma fé tão plural e tão certa quanto a nossa. A gente não tem... eles acham certa, sim. Eu respeito quem tem sua totalidade na fé, quem não abre mão disso, mas existe um limite nesse respeito, né? O meu direito, ele acaba quando começa o seu e vice-versa. Eu acredito que, lidando com a igreja perseguida, eu percebo que algumas linhas estão sendo transpassadas, principalmente no Brasil. Né? No Brasil, nós não vivemos perseguição religiosa, claramente, ela é velada. Eu vou dizer isso no programa do Danilo Gentili, para o SBT inteiro ver, Gentili, perdão. E 4 ou 5 dias depois, eu estava em outro estado, dando outra palestra para mulheres, para um ambiente enorme, para mais de 1000 mulheres, e eu fui hostilizada na porta do hotel por pessoas, por 5 homens de outra religião totalitária, que eles estavam no meu país, e era um estado
bem distante do Rio de Janeiro, mais para o centro do Brasil. E eu tive que fugir desse hotel por conta de perseguição religiosa. Então, a gente fala muito sobre os direitos dos outros, e perseguição aos menos favorecidos, mas eu que formo opinião também sofro perseguição. Então, eu tenho que ter atenção nisso. Aonde eu tenho que ter paciência, aí você falou dos frutos do Espírito. Como a fé transcende, eu tenho que estar sempre acima. Se eu desço, eu caio. Se eu desço da minha fé transcendente, você já me viu mal na minha fé transcendente. Não é que eu duvide, eu não entro em dúvida, mas eu entro em dor. Eu entro no meu estado natural. A imunidade cai. A imunidade da fé cai. A imunidade cai. Eu sou igual a todo mundo, gente. Eu não sou super-homem, super-mulher. Eu tenho carne e osso, entendeu? A minha fé é transcendente. Então, quando é que eu tenho que exercer a minha fé transcendente? Quando a sua fé, por exemplo, ela vem macular a minha. Como já aconteceu em programas de televisão, de eu ser levada a um ambiente em que eu não concordaria. Você, como médico, também tem essa opção. Você é livre. Aí a gente está falando de lei. Né? Você é livre, por exemplo, em não estar no ambiente em que a sua medicina, a sua ciência, ela vai ser banalizada, ou ela vai ser ridicularizada, ou ela vai ser atacada, ou ela vai ser, numa surpresa, ela vai ser vilipendiada. Isso aí a lei me garante. Então eu me calo ou eu me ponho, me coloco. Isso já aconteceu publicamente. Bota o seu limite, né? Eu digo, gente, olha só, eu creio assim. Está proibido crer assim ou estamos num estado de perseguição? Eu posso dizer o que eu creio ou vocês vão me colocar um esparadrapo na boca agora e eu não posso mais crer como eu creio? Então, como eu não tenho o objetivo de proselitismo na hora que eu estou falando com uma audiência acadêmica, apesar de eu saber que Deus vai alcançar muita gente e responder muita pergunta, porque Ele é Deus, eu não mando nele, Ele é Deus. E os meios são dele. Eu sou serva pura dele. Eu estou aqui falando, você está me perguntando e estou respondendo com a verdade, né? Então, como ele é Deus, ele vai agir como ele quiser. Mas, respondendo sua pergunta, eu respeito. Eu sou uma pessoa que passou da tela do gospel, né? Da tela da audiência cristã regular, que seriam os católicos, todos aqueles que no Oriente chamam de ecumênicos, que são os cópticos. Para o Sul, não. Para o Hemisfério Sul, esse texto essa colocação não nos cabe. Nós não somos ecumênicos na América Latina. Mas no Oriente, por exemplo, os coptas, católicos, todos que creem em Cristo como Senhor e Salvador e Filho unigênito do Criador, eles são tidos como uma massa inteira. Cristãos, ok? Se bem que Israel consegue diferenciar os protestantes, que é onde eu caibo, sou católica apostólica protestante, né, não romana, e aonde eu caibo, mas dentro da nossa realidade sul-americana ou do hemisfério norte, enfim, como todo, eu posso dizer que eu tenho que ter paciência e frutos do Espírito com o meu irmão. Aí você citou Gálatas. Eu tenho que ter longanimidade. Se eu estou transcendendo, você espera de mim o quê? Um mínimo de paciência para discutir um assunto. E se você discordar de mim, eu tenho que ficar quieta. Se você quer me ouvir, eu vou falar. Porque o meu objetivo não é te incomodar com a minha fé. O meu objetivo é ser mais clara possível para que você possa raciocinar. Porque eu estou lidando com a comunidade científica. Estou lidando com pessoas que estão fazendo contas. Pessoas que estão raciocinando agora. E que são, talvez, das mais difíceis de se alcançar. Porque ainda não viveram uma situação em que precisaram da fé transcendente. Da fé que tudo pode. Da fé que transpassa. Ou não conseguiram interpretar que o instrumento de cura também veio por uma inspiração espiritual. Por uma revelação transcendente. Uma revelação espiritual. Eu acho que a ciência é o milagre moderno. Eu me sinto fruto de um milagre. Quando eu vejo alguém chegar travado de dor e eu consigo, com as minhas técnicas,
curar, eu fico, Deus, como você conseguiu inspirar alguém a entender que esta técnica é capaz de Poderia aliviar fazer a uma dor? criança, por exemplo, voltar a andar depois de tanto tempo. Ou eu, por exemplo, eu estava com... Olha só, eu com tudo isso que falei com vocês, eu posso contar um testemunho aqui do Renato. Vamos lá. Da técnica dele e da fé dele. Eu sou uma pastora, eu sou pastora dele. E aí tem uma hora em que no cristianismo a gente compreende que um cuida do outro, ok? No cristianismo, a premissa é: se você não está sendo cuidado, eu não estou realizando o verdadeiro cristianismo, que é o de Jesus, que não cuida só dos ricos ou dos pobres, mas e nem dos judeus e só dos árabes, como existiam umas discussões a respeito disso, ou só dos brasileiros, ou só Jesus cuida de todos. Então, eu, como cristã, tenho que cuidar de todos. Aí chego eu com aquela Colar tomando medicamento e completamente mobilizada do pescoço depois de um acidente de carro. E não tinha nada, mas eu tirava, olha como eu fui condicionada mesmo, sabendo como eu não posso tratar a mim mesma, eu preciso do próximo. Não, e você Preciso tinha. Agora vamos lá para o poder da palavra. Você tinha uma palavra que a gente chama de nocebo, né? Que é diferente do placebo, que alguém, não é por maldade, mas pelo conhecimento que ele tinha, falou: se um você não usar, diagnóstico. se você não usar isso, você pode ter algo maior. E o meu conhecimento pensava distinto, pensava diferente. Isso Sim. baseado nas nossas ciências, nas nossas verdades, tá? Sim. Aí o que eu fiz? Eu obedeci o primeiro diagnóstico, tomei os medicamentos, fiz o repouso que eu precisava fazer durante 15 dias e, Renato, olha, agora tá muito, porque eu tô me sentindo bem, eu tenho dor aqui, ali, aqui. Aí ele me fez algumas... Ele já sabe como startar as minhas sinapses, porque me conhece, e falou: Fernando, olha, você tá paralisada sem a menor condição. Eu não estava nem em histeria, eu não estava em histeria. Eu estava só em obediência ao diagnóstico, ok? E que ele veio e tirou e falou: você precisa de movimento, porque tudo que se movimenta vive. Eu falei: ok, entendi tudo. Ele apertou o botão da minha sinapse. Plá! A minha mente abriu novamente, eu comecei a fazer os exercícios que o Renato passou, e ele foi um professor, um médico bem malvado comigo. Porque ele não queria saber se eu era pastora dele. Ele dizia: já fez a série hoje? Aí eu... E eu tenho toda uma técnica a ver essa respiração que ele utiliza, porque eu utilizo a respiração para cantar. E eu tinha que utilizar a respiração para ficar boa na musculatura, que eu tinha que mover e que vinha até aqui. E foi uma aula maravilhosa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a utilizar a minha fé transcendente com a movimentação técnica da fisioterapia. Com a sua técnica, que eu percebi que ela se encaixa com a Bíblia completamente. Por quê? Porque ela não é oriental da parte dos não crentes em Cristo Jesus Cristo. Ela até foi soprada por pessoas que não se confessaram, como eu tenho a necessidade de confessar agora a você, e você também tem essa necessidade, fez isso na outra live, crentes em Jesus Cristo. Mas ela é uma técnica que vem de Moisés. Ela é muito mais antiga. O Isaac estava discutindo os sumérios comigo ontem. Então, nós não temos medo de ser expostos a técnicas orientais, ou seja, ela qual for. Eu tenho minhas ressalvas a algumas outras, porque eu sei que são caminhos de influência, caminhos de tomada da mente, caminhos de... Eu tenho minha ressalva. Como você perguntou, quando você passa do meu limite, eu vou dizer: me respeita, eu não creio assim. Daqui para lá. Mas eu não vou te ofender. A outra técnica que eu utilizo para empatia com os meus clientes é do respeito religioso no tratamento. Ou seja, eu não preciso me identificar como evangélico, como cristão para tratar, mas se eu sei que isso será uma ponte de empatia, eu faço. E tem sido. Então, toda vez que eu vejo alguém que professa a mesma fé, que é cristão, que tem essa conversa para acontecer, Isso parte do paciente, né? Eu quebro uma resistência
do tecnicismo ou do altar do intelecto que a gente se colocava, né, como os doutores, e cria intimidade e cria o respeito, a proximidade. Agora eu quero trazer isso para a nossa conversa. Como criar, nesse momento de quarentena, mesmo distante, a proximidade? Como não nos distanciarmos e acharmos que estarmos isolados até que é bom, até que eu não estou tendo um problema com o meu amigo, até que eu não estou tendo problema com o meu cunhado, até que eu não estou tendo problema com o meu Isso é raro, isso é só para os chefe. transcendentes. Os transcendentes é que estão conseguindo isso. Não, mas eu estou dizendo que o conviver é ter problema. Conviver é resolução de problema o tempo todo. E a gente Verdade. precisa de metanoia, de capacidade intelectual para estar em convivência. O que eu quero saber é como sairemos dessa quarentena? Como sair melhor? Como a fé pode nos ajudar a sair melhor desse momento? Bom, eu como humanitária posso perceber que países cristãos foram mais atacados. Países que professavam a fé cristã. Assim como a Itália, assim como os Estados Unidos da América do Norte, perdão. E eu percebo que nós vamos sair dessa quarentena com muitas perguntas para serem respondidas. Ok? A empatia com o outro é algo que só se consegue através do fruto do Espírito. Você pode até não saber que está usando isso, mas você está usando isso. A psicologia chamou de outra coisa. A medicina e a ciência de outra coisa, mas você está utilizando o fruto do Espírito. A paciência, a longanimidade, entrar no mundo da criança, como eu já vi você fazer algumas vezes, entrar no mundo do superior. Isso, gente, isso é Bíblia. Isso é antigo. Né? Quando Jesus para no poço e vai conversar com a mulher samaritana, ele está se identificando com Samaria, que não podia entrar aonde ele pregava. Ele vai até a mulher e ele fala para ela assim, no horário errado, até alguns teólogos vão dizer que ela estava num horário meio unusual, né? Ela estava lá numa situação. Então ele vai na empatia, ele manda os discípulos comprar comida e ele vai. E qual é o seu problema? Me dá água. Poxa, como Jesus precisava de água? Ele não precisava. E ali ele tem esse momento de empatia com a mulher samaritana e muda a vida dela. Essa mulher, que era a parte da sociedade, começa a pregar e ela cria uma igreja. Ninguém sabe disso, mas a mulher samaritana, ela foi proselitista, ela pregou Jesus Cristo e criou uma igreja. Existe uma igreja da mulher samaritana. Isso é muito sério. E em outra situação, Jesus ressuscita e vai curar Pedro. Olha que coisa linda. Ele volta e ele fala assim para as mulheres que estavam trazendo a notícia, estava todo mundo em quarentena, porque os romanos estavam perseguindo eles. Pós-ressurreição de Cristo havia uma crise em Jerusalém e eles estão presos numa casa e ali acontece o Pentecostes. Depois você vai ver isso acontecer, né? Coisas lindas acontecem quando esse povo está reunido até que o Espírito Santo venha revertir de poder. Eu já estou falando muito rápido. Então, Jesus chega e fala assim para as mulheres: corram e anunciam os que estão em quarentena, os que estão lá na sala, presos, que eu ressuscitei. Mas vai também a Pedro, porque Pedro era mais grave. Pedro estava isolado num barco no Lago de Genezaré, né? E esse ano nós pretendemos ir a Israel em setembro, tomara que tudo esteja já... Tomara. Israel é rápido nas coisas, eu acho que a gente vai conseguir sim, e já vamos estar nesses lugares todos que eu falei. E com esse tipo de aula presencial com o pastor Emerson também. Ele acabou de chegar aqui do meu ladinho. Então, quero dar um oi para ele depois. Quer dar um oi para ele? Ele tem mais coisas para acrescentar. Então, ele falou que tá com o cabelo feio, não quer entrar com o cabelo feio. Então, quando Jesus chega do outro lado, ele vai e ele cura Pedro como? Com pão e com carne, com comida, com peixe. Então, ele faz ali ele se identifica com a dor de Pedro, porque Pedro falhou em tudo que ele imaginava. Empatia de novo. E ele volta num psicodrama, que é o que a psicologia vai chamar, um psicodrama. Ele senta no lugar onde ele foi chamado, ele estava lá lavando as redes, voltando para o passado, para a ciência dele, para o trabalho dele, para o que ele fazia. E Jesus diz para ele: não, Pedro, eu estou aqui, está tudo bem. Olha, vamos começar de novo?
Vamos comer. Primeiro vamos comer. Que era o que a minha avó fazia. 3 pontos para não ser enfadonha. Minha avó, uma analfabeta de pai e mãe, me ensinou a fé. Então, a minha fé não vem da ciência. Minha fé vem da minha avó. Numa era em que não tinha medicina, as pessoas eram levadas na ambulância na casa dela. Ela dizia, pode deixar o doente aqui que eu vou cuidar. Ela já tinha perdido 7 filhos de doenças das mais severas que você imaginar. Dessas pandemias ou epidemias no Rio de Janeiro que você citou. O que a minha avó fazia? O que ela me ensinou? Número 1, tragam testemunhos. Eu trouxe vários para vocês. Pessoas estão sendo curadas agora só porque eu estou contando testemunhos. Só porque eu comecei a contar testemunhos de fé transcendente. Gente sendo curada agora, recebendo novos órgãos, novos sistemas respiratórios, circulatórios. A anatomia da alma está funcionando agora aqui com a gente. Número 2, não conte desgraça. Você vai contar essa pessoa, receba a pessoa com carinho, como um igual. Depois você vai contar os testemunhos e ler os textos. Então, a minha avó e meu avô passavam um tempo cantando e lendo textos de cura, como eu disse para você. Terceiro, ore e alimente a pessoa. E ali foi o que Jesus mandou fazer. Jesus fez com Pedro. Ele alimentou Pedro e falou para ele, volte a fazer o que você fazia antes, porque eu não te condeno, eu te perdoo. E Pedro volta. Então, pós-quarentena, Renato, a gente vai ter que ter um tempo de empatia, de alimentação, de olho no olho. Minha sogra mandou comida para mim. Ela sabia que eu precisava, que eu estou cozinhando há muitos dias, que eu estou muito cansada. A minha sogra pegou minha roupa para passar. Simpatia. Ela não pode vir aqui, mas ela pode passar a roupa. E tá lá com a máscara dela, lá passando a roupa. Ela falou, eu vou me divertir. Eu falei, sogra, a senhora não tá mais na idade disso, ela já aposentou. Ela falou, mas eu sou uma humanitária, Fernanda, porque eu não serviria a minha nora? Isso é empatia. E isso é fruto do espírito, isso é benevolência, isso é bondade. E nós temos pessoas na igreja agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu quero perguntar para você como é que você conseguiu caber numa igreja evangélica, sendo cientista, e quero perguntar para você como você se sente entregando as cestas, porque tem pessoas agora que estão contaminadas e que nós temos que entregar de manhã, de tarde, de noite, a quentinha, não é cesta, as pessoas não podem cozinhar. Elas não se levantam. Se quiser responder, ok. Se não quiser, pode seguir com as perguntas. Não, eu estou super em paz com isso. A minha fé, ela obviamente foi firmada por uma influência familiar, mas ela se revelou num momento de muita lucidez espiritual, aonde eu convivi. Eu fiz meu doutorado fora do país, então eu convivi num ambiente onde a laicidade, o Estado laico, conversar sobre o ateísmo era algo muito comum. E, obviamente, que a gente sabe que o meio tem uma influência muito grande. Em nenhum momento eu questionei a minha fé transcendental, mas eu questionei muito as instituições. E quando você liquefaz as instituições, é muito difícil você se reestruturar. Eu estou falando para várias pessoas que pensam como eu, que falam assim, eu tenho fé, mas eu não vou a igreja nenhuma, eu não vou a lugar nenhum, eu não quero pastor nenhum me guiando, eu não quero líder nenhum, eu faço aqui a minha... Eu pensava assim. Por causa do segundo ponto de fé, você estava se garantindo no conhecimento pastoral e naquilo que o ser humano podia te ensinar. E na expectativa que eu gerava nesse ser humano. Que nunca ia te saciar. Nunca. As falhas que eu cometia, eu via nesse ser humano e refletia em mim igual uma lanterna da mais potente. Fala, nossa, ele é tão falho como eu, ele peca igual a mim, ele fala mal das pessoas igual a mim. Nossa, ele não é anjo. Ele julga igual a mim, então eu vou sair daqui. E graças a Deus, a maturidade me permitiu encontrar na IPAM, e eu acho que na figura do pastor Emerson, na sua figura, alguém de uma transparência translúcida, de não pretender ser esse ser santo. E isso não mesmo. Isso me trouxe uma
a tal da empatia me fez ficar na IPAM, né? Entendi. Fala assim, Então, respondido. Aqui eu consigo falar dos meus problemas e alguém falar assim, e o Emerson, meu pastor, que fenômeno. Eu me emociono Ele em é um falar fenômeno. dele. Ele está aqui. Ele é um fenômeno. Ele é um Está te fenômeno. ouvindo. De chegar e falar assim, filho, eu passei por isso. Mas, Gilma... Eu passei por isso. Você acha que é um problemão e você é a mesma coisa. E isso traz pra gente uma realidade, um pé no chão, aonde eu consigo falar assim, olha, se ele se curou e está curando, está no processo de cura e está curando, isso também vai acontecer comigo. E aí deixa eu voltar à pergunta. Eu trabalho com técnicas que são antigas, que algumas religiões se empoderaram, por exemplo, meditação laica, meditação sem nenhum cunho religioso, mas que em algum momento teve esse vínculo, né? As religiões não são bobas. Elas pegam o que funciona, se aprimora disso e diz que é dela, e a gente vai perdendo coisas que é de Cristo, a inteligência vem de Deus, na minha visão, e vai dando isso para as pessoas. Você conseguiu comer o peixe e tirar a espinha, foi isso? Perfeito. E nessa meditação laica do Kabat-Zinn, ele chama, né, um cientista de Yale, muito renomado, os pilares são gratidão, bom estilo de vida, né, que a gente já sabe o que é, bom sono, boa alimentação, tempo de repouso, estar no momento presente, que é viver o agora, independente do que passou. Não ficar imaginando. Não ficar, né, sublimando. com a mente vagando. Isso é através da técnicas de respiração ou de pensamento mesmo, que traz a sua atenção. E gratidão, que você fez com a sua sogra agora, né? Gratidão é um dos pilares. Mas você percebe como tudo isso que você estudou tem delay, está atrasado? Então, claro, só tá documentado na ciência. Porque, na verdade, a nossa cultura protestante, ela é judaico-cristã. Uhum. Logo, judaico-cristã, as pessoas vão entrar e botar um tapa-olho de antissemitismo. Quando eu digo judaico-cristã, entra antissemitismo. Isso sinceramente, isso é pueril. Isso é pobre, pequeno. Eu não me dobro esse tipo de pensamento. Porque a nossa cultura judaico-cristã, ela é oriental. Oriental, porém, de uma matriz pura. Então, como eu paro para dizer que sou filha de Abraão também, quando eu estou no meio dos povos que são mistos, eu digo, pera lá, eu também sou filha de Abraão. O meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e aí eu conheço todas as ordens, as legitimações das transcendências das famílias e tal, que alguns vão chamar de castas, outros vão chamar de religiosidade, blá, blá, blá. E eu percebo que as pessoas pegaram tudo que era nosso. E por falta desse tipo de debate que nós estamos tendo hoje, nós não utilizamos algumas coisas. E eu, sinceramente, eu não utilizo a meditação transcendental. Eu utilizo a oração. Eu também não. E a oração é uma terapia, é a cura pela palavra. Perfeito. Então, porque eu falo com Deus. Quando eu falo com Deus, Deus me organiza. Você vai para o momento presente. Você vai para o estado porque de eu faço presença. uma lista dos meus problemas de hoje. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma ansiedade, o que é isso, né? Outro dia eu preguei sobre Davi e Saul. Excesso de futuro e excesso de passado. Excesso de perseguição e excesso de trono. As duas coisas são muito ruins. Nós temos esses antítipos dentro da própria escritura. O que nos faltou foi a amizade ou afinidade com as cadeiras acadêmicas. Se for falar de Freud, por exemplo, que eu não sou unânime a Freud, de maneira nenhuma, ele teve uma discussão grande com um padre da nova... Ele não era um padre, já era reformado. Ele teve cartas, ele trocou cartas com um reverendo. Então, ele também teve que se dobrar a Bíblia e a palavra e a fé transcendental em Cristo Jesus. E tantas histórias, tantos outros também. Nietzsche também, né? Tem um livro maravilhoso, Quando Nietzsche Chorou, que ele
É lindo, né? É confessa, lindo. né, a dificuldade. Então, agora, por exemplo, eu tô em inimizade com um cientista que disse que o Uhum, aborto era para esse momento. Eu, como humanitária, sou contra o aborto. Em qualquer uhum, situação, eu sou contra o aborto. uhum, Porque eu sou a favor da adoção. E você uhum. sabe muito bem que isso é Mas é muito normal lá contra em casa. este cientista, isso não é uma visão Não é da unânime, ciência. claro. Eu não vou nem De- citá-lo, ele não de- merece ser deixa eu só, citado. Ele me deixa eu só decepcionou. colocar, deixa eu colocar uma frase aqui, que é a mesma coisa quando a minha audiência, que talvez não seja Que não seja a religiosa, minha. ela briga comigo quando ela vê que alguém que professa a minha fé vai a terreiros e quebra entidades, desrespeita aqui no Brasil, né? Aconteceu há pouco tempo, desrespeita as É religiões. questão de 30 anos, né? Os cruzados também mataram muitas pessoas. Se nós Muita formos gente. mexer Isso não, nesse isso baú, não diz que somos nós. Isso não não. diz. São alguns que dizem que professam a fé e não estão vivendo os frutos do Espírito, certamente. Quando Fernanda? um puxa uma faca, Renato, o Uhum, outro puxa a outra. E se uhum, nós formos mexer nisso, nós vamos lidar com cura interior e com luto coletivo planetário. Porque nós temos uhum, muita coisa na história para rever. E eu tenho visto pessoas pedindo perdão. Eu tenho visto pessoas se reavendo de atitudes que não eram adequadas. Mas eu também tenho visto pessoas plantando mentiras. Por é. exemplo, a história daquela senhora que foi apedrejada, aquela menina que foi apedrejada e colocaram na conta dos cristãos, aquilo foi de uma Irresponsabilidade nossa. maldade, Uhum, porque várias pessoas passaram a ser perseguidas, assim como quem tosse uhum, no mercado agora. Você não pode tossir no uhum, mercado. uhum, Você tossiu no mercado, você está contaminando as pessoas, mesmo que você esteja numa distância e tenha se guardado da tosse, né? Sei uhum. lá. Então, é muito. Olha, a nossa audiência subiu muito nesse nosso assunto de perseguição religiosa. Então, eu lido com pessoas das mais diversas, porque eu sou uma humanitária. Eu sou uma pastora Uhum, de vocação, ok? A minha uhum, vocação pastoral é essa. Eu sempre serei uma mulher que quer ser pastora, que quer pregar o evangelho. Eu quero sim pregar para que as pessoas venham para a igreja. Essa é meu dia a dia. A minha música fala disso. Eu confesso Jesus como Salvador diante de todas as pessoas que me conhecem. Eu não uso máscaras para enganar as pessoas, mas eu sou uma uhum, pessoa de mente aberta. Então eu uhum, posso te compreender e eu posso dizer que não gostei o uhum, país é livre. Eu posso dizer que eu não gostei da declaração do cientista, que eu gostava até. Se uhum, vocês uhum. são fãs, vocês que são da minha audiência já assistiram Big Bang Theory, conhecem as séries, o pessoal que é mais ligado Muito nisso bom. e tal, viu a entrevista do indiano, né, que é o personagem do Big Bang Theory, só para a gente rir um pouco, com esse Uhum, cientista que agora nos diz essa batatada. Mas, enfim, uhum. porque eu considero uma batatada, eu Sem não fundamento respeito. científico, tá? Foi uma opinião Oi? pessoal dele. Foi uma Foi opinião pessoal Pois dele, é, como eu estou dando a sem minha agora. embasamento científico. É. Pois é, então, mas a minha opinião pessoal, eu posso agora sustentá-la cientificamente, tá bom? A minha Uhum, posição contra o aborto, ela não é só de voz, não é um discurso. A minha posição contra o aborto é também no socorro da mulher que está sofrendo uma gravidez indesejada. Eu não posso ter uma opinião perfeito. contra o aborto e não dar a ela uma ferramenta, um socorro Suporte. no momento em que ela está sendo largada pelo seu parceiro, abandonada Uhum, pelo seu métier religioso, ou até mesmo uhum, pelos cientistas, ou enfim, não sei, bota quem você quiser aí nessa lista. Cientistas uhum, talvez não, mas a comunidade médica talvez não, mas uhum, estou aqui isentando os médicos, nem deveria, mas enfim, uhum, eu estou usando o meu fruto do espírito, porque os médicos que eu conheço são todos pró-vida, uhum, né? Aqueles que fazem parte do meu círculo de uhum, amizade, mas eu também discuto com os demais. Por quê? Por que eu sustento que eu sou pró-vida e contra o aborto em qualquer situação, até em uhum. situações em que a criança não tem cérebro? Olha que Uhum. polêmico. Anencéfala. A gravidez
encéfala. Por quê? Uhum. Porque eu acredito no milagre, então a minha fé é transcendental. Enquanto está no forno, eu tenho esperança. Uhum. Mas eu tenho que dar ajuda a essa moça, essa família que está vivendo isso. Porque eu Uhum. também acredito na doação de órgãos. Olha como eu posso ser tão diferente do que você imagina. Eu Uhum. acredito na doação de sangue. Que já foi Eu condenada por doaria um religiosos no órgão meu. passado, né? Que já foi Eu doaria um condenado por órgão. cristãos no passado. As pessoas Isso já foi acreditam. condenado até. Isso é condenado por cristãos, ditos cristãos no presente, até Uhum. mesmo. Mas eu sou a favor, por exemplo, da doação de órgãos, eu sou a favor da doação de sangue, eu sou a favor da doação de córneas, eu doei as minhas córneas, eu sou Uhum. completamente. Eu doei tudo. Uhum. Servir, Fernanda, pode usar. no meu trabalho, quando eu olhei para você e vi aquele pescoço, ou quando a coluna estava doendo, eu olhava Sim. e tenho o meu prognóstico de falar assim: olha, com essa característica, eu acho que com 2 sessões de fisioterapia ela vai se recuperar. Ou alguém em um estado pior, eu consigo, dentro do CTI, chamo os colegas e a gente conversa, fala, olha, eu acho que esse paciente não se recupera. Eu posso até falhar, tá bom? Mas eu tenho prognóstico, eu tenho a minha visão. Eu tenho muitas perguntas aqui falando sobre o prognóstico desse momento de agora. A minha Tá, então audiência vamos tentar talvez... ser rápido. Vamos tentar ser rápido, porque a gente está batendo um papo de comadre aqui, igual em casa, né? Esse prognóstico é o fim dos tempos. Está acontecendo na sua fé, no que a gente está vivendo? É muita pergunta a respeito disso. São perguntas escatológicas aqui, Isso. né? Bom, vamos lá. Vamos estabelecer escatologia. Eu não fechei escatologia ainda. Eu sou uma estudiosa de escatologia. A priori, eu me denominaria uma pré-milenista, uma pré-tribulacionista, como de costume, como assim são os pentecostais e a linha que eu creio, ok? Mas alguns outros vão lançar o princípio das dores e uma série de teologias que Uhum. se encaixariam nesse momento. Até a minha teologia também se encaixaria, ok? Mas eu não estou focada na minha teologia, porque crendo nessa escatologia ou não, ela não me importa nesse momento. Eu quero socorrer as pessoas. Perfeito. Então não é de Evangelizar. escatologia que eu vou viver agora. Eu vou Uhum. viver de socorro às pessoas, porque eu sou uma humanitária. Então, se Perfeito. eu me perder nos livros agora de escatologias, a escatologia é a ciência que estuda o fim dos tempos, a teologia que estuda o fim dos tempos, e elas têm várias vertentes. É como se eu parasse agora com um médico que é vamos lá, um cirurgião, não, mas um médico que está na frente da batalha para discutir a pandemia e Com o paciente discutir. aberto. Não posso. Uhum. Eu estou na frente da batalha com o corpo médico, com os médicos. Eu estou com a minha audiência, trabalhando com os médicos também e tratando da saúde emocional da minha audiência. Então, eu não vou entrar em doutrina de final dos tempos agora. Se eu entro Uhum. na doutrina de final dos tempos, que é a matéria da escatologia, eu entro num pânico generalizado, porque a salvação em Jesus Cristo, a minha fé transcendental em Cristo, diz que se for o final dos tempos ou não, eu estou em Cristo. Eu tenho paz. Uhum. Entende? O cristianismo é isso. Eu tenho paz em meio à pandemia. Então, eu não posso discutir o paciente aberto. Obrigada Muito pela bom. dica. Próxima Fernando, pergunta. a gente já está chegando aqui no fim. Eu quero falar um pouquinho dessa inteligência emocional que você deu gatilho agora, tá? Para nós, cientistas, essa palavra não existe, tá bom? Existe educação emocional, existe habilidades emocionais. Essa inteligência emocional é uma coisa mais vendável. Mas, assim, pessoas que se conhecem mais ou menos as suas emoções. Como você tem visto os atendimentos, as pessoas estão agora mesmo indo para a igreja está aberta porque estão tendo crise de pânico, estão tendo crise de ansiedade, está difícil lidar com as suas próprias emoções. E quais são os conselhos para esse momento? Vamos lá. Com as minhas emoções, eu tenho altos e baixos. Tem dias que eu acordo com vontade de dormir mais um pouco e eu durmo. Eu tenho muita paz comigo mesmo. Eu não sou o carrasco eu não sou a minha profissão, eu não sou Autocompaixão. somente
Eu não tenho, eu não sou intrapunitiva. Então, se eu tenho que dormir, eu vou dormir. Se eu tenho que chorar, eu vou chorar. Se eu tenho que me abrir com meu marido, eu vou me abrir. Se eu tenho que brigar com um cachorro, botar ele para fora, eu vou botar. Eu sou um ser pleno, inteira. Eu tenho meus dias ruins e meus dias muito bons. Então, é bom falar com quem está ouvindo agora que tudo bem não está tudo bem. Tudo bem você está chorando. Ontem eu conversei com a minha mãe e minha mãe falou: filha, eu tive uma crise de estar dentro de casa. Como eu ando muito isolada sempre, dentro de camarim, dentro da igreja, dentro do gabinete, dentro do avião, no palco só com a minha equipe, com a multidão, mas sozinha, saindo em carros diferenciados. Eu tenho uma facilidade com o isolamento. O isolamento, para mim, não é ruim. Mas eu tenho pessoas que têm problemas. O pastor não aguenta ficar isolado. O meu sogro não aguenta ficar isolado. Minha mãe não aguenta ficar isolada. Então eu tenho que estar o tempo todo falando para ele, gente, olha só, pensa comigo. Eu também não viajei 20 anos. Eu também não tive um burnout de tanto que eu viajei, de tanto que eu fiquei isolada, do quanto eu não podia fazer minha horta, que está aqui atrás morrendo, porque ainda estou aprendendo a fazer a horta, coitada da minha horta. Né? Então, a minha palavra agora é de paz, porque o pânico, nesse momento, não vai te ajudar a vencer a pandemia. E tem pessoas, né? Já temos dados da Itália, que a maior índice de divórcios aconteceu pós-pandemia, porque as pessoas descobriram que elas não eram casadas nada, elas descobriram que elas não davam atenção aos filhos nada, elas descobriram que elas não eram o que elas pensavam que elas eram, elas tiveram que encarar a família que elas, pelo trabalho, elas fugiam o tempo todo, e o núcleo mais essencial de sobrevivência é a família. Então, elas tiveram gatilhos, você não gosta do termo, mas elas tiveram realizações, elas realizaram que elas não eram o que elas eram. Então, o meu conselho para você é: tá tudo bem se você descobrir isso. Tudo bem, não tá tudo bem agora. É hora de chorar e é hora de rir, é hora de brincar, mas também é hora de ajudar. Então, nesse momento, tudo bem você descobrir que você era uma fraude. Muito bom. Tudo bem você descobrir que você não era quem você dizia para as pessoas. É momento de arrependimento disso. Tudo bem costurar isso. Então, eu tenho falado com as pessoas: sejam o mais simples possível, sejam o mais humanas possíveis. Tenham paciência com quem você não teve. Tenha paciência com quem hoje explodiu. Por exemplo, hoje um não está bem. Aí você tem que dizer: gente, olha só, hoje é o dia dele, ele explodiu. Amanhã Não, pode tem ser que eu. ser Alguém por segura. causa da explosão alheia, né? Acho que o mais legal é Alguém isso. precisa fazer isso. Essa compaixão te faz entender que essa explosão é do outro, não é tua. Não é Quando tua. você explode junto, aí que é o problema. Que pena que eu não posso contar uma história engraçada, mas no púlpito eu vou contar esses dias uma história engraçada do dia que nós achamos que tínhamos arrancado o braço do meu primo. Eu vou contar isso para vocês. O que é uma crise de pânico dentro de uma casa com 5 crianças? Tá todo mundo curioso agora, meu Deus do céu. Vai lá nas minhas lives lá na igreja que eu vou contar isso de púlpito, domingo e terça, para vocês entenderem o que é uma crise de pânico. Olha, a igreja está aberta. Nós não paramos a entrega de suprimentos, portanto, Aonde fica a igreja? Aonde fica a igreja? A igreja fica aqui na Carlos Machado 48, dentro do Polo de Cine e Vídeo, perto da Perinatal. Né? E a nossa igreja é a que tem a rua sem saída, que tem uma grade ali que tem uma rua sem saída. Então, um prédio cinza, escrito IPAM, que é Igreja Profetizando as Nações. Quer dizer, você vai ver mais denominações agora. Do outro lado do shopping metropolitano. Se você está no metropolitano, é só atravessar a rua. Isso. Se você vai... Está funcionando aqui, o BRT está funcionando. Então, você vai saltar ali no Sara e vai atravessar a rua. Como? Você pode ir lá buscar a sua cesta básica. Você pode receber atendimento psicológico. Nós temos psicólogos à disposição, que também são pastores, outros não. Eu não sou psicóloga, por isso que eu posso falar abertamente sobre algumas premissas psicológicas que eu estou estudando. E eu posso também me declarar pastora evangélica e proselitista. Né? Eu quero que você aceite Jesus como Salvador de todo o seu coração e tenha a sua vida transformada, porque eu não sou psicóloga. Então, eu sou pastora, sou cantora de música cristã
e sou também embaixadora da Igreja Perseguida e humanitária. Se você quer me ver como humanitária, escolha uma lente para me compreender hoje. Também tenha essa paciência comigo, escolha uma lente. Mas vem a igreja dentro da lei. Nós estamos fazendo isso, é tudo muito limpo. Nós não chamamos a massa, nós não estamos chamando as pessoas para voltarem a cultuar. Assim que nós tivermos essa ordem, nós vamos fazer isso, mas tenha a sua vida normal dentro do possível. Um conselho que eu recebi de uma mulher que passou por perseguição religiosa e foi presa, tá? Eu lido muito com isso. A Ellen Berrane foi presa na Eritreia, depois de um governo totalitário. Ela foi proibida de cantar, e outras pessoas que eu acompanhei durante prisões religiosas, pessoas que foram presas por causa da fé, porque professavam a fé. Uma delas me disse assim: pastora, Fernanda, ela me chamou Fernanda, dentro do tempo de exílio, dentro da prisão, arrume alguma coisa para fazer e faça. Mantenha-se ativo. Foi aí que, durante a Segunda Guerra, nasceu o Sennheiser, que hoje me patrocina microfones Sennheiser. O Sennheiser estava dentro de um abrigo durante a Segunda Guerra e descobriu os microfones Sennheiser. Tem muita criação no caos. Muita coisa boa acontecendo. Muita criação. Fernanda, muita gente está pedindo. Eu não posso deixar essa audiência sem te falar isso. Nós temos 1.153 pessoas e vamos terminar com 50 mil pessoas assistindo. Oh, que bom, mas tem só 10 minutos, então já está encerrando já a segunda parte que fluiu. Meu Deus, que coisa boa. Mas então, tem muita gente me pedindo para como lidar, e isso no meio cristão é algo cada vez mais comum, com amargura. Você tocou em cura interior e choveu perguntas sobre cura interior, tá? E como eu fiquei surpreso, eu passei um tempo longe da igreja, e quando voltei para a igreja, da quantidade de crente amargurado, que não libera perdão, que tem mágoas internas antigas, que não se visita, né? Eu brinco aqui em casa, quando a briga está começando muito, eu falo assim: olha, põe a lanterna para você, se ilumina, veja os seus problemas. Bota o óculos do outro, né? Troca de óculos do outro. Essa amargura que até o povo cristão carrega, a gente nunca foi livre disso. Quais são os seus conselhos para que esse momento, essas coisas... Não são só os cristãos que carregam amargura, não, Renato. Claro que não. Eu agora, eu preciso dizer para você que eu achei que eu sabia lidar com cura interior, que é a minha área. Até que eu vivi um luto. E dentro do luto eu vivi outro. E eu fiquei amargurada mais uma vez. Eu passei 2 anos amargurada. E eu quero dizer que é normal você estar amargurado, mas não é normal você ficar amargurado para sempre. Boa. Dentro do luto, a gente consegue enxergar até 3 anos de amargura, até que você consiga, né, digerir isso que aconteceu com você. Se eu disser para você que eu nunca fiquei amargurada com a igreja, eu estou mentindo. Mas a igreja, pessoas, não a igreja instituição. A igreja ela é santa, pura. A igreja ela é a noiva. E eu acredito que lidar com a verdade, eu não dou conta disso com você. Meu Deus. Eu não dou conta de estar nessa igreja, eu dou conta de estar em outra igreja. Eu não dou conta do evangelho que você prega, sabe? Mas liberar... Eu tenho um livro, pastor Emerson, vou pedir para ele trazer, mas é um livro, acho que do Max Lucado, que fala sobre amargura. Eu tenho alguns livros, eu posso deixar com você depois, para você indicar? Bom, nós vamos deixar essa live salva no canal da Trato Ubuntu. Depois eu posso te passar e você, se desejar, salva no seu canal. Aí eu vou deixar lá os livros que a gente está falando. Tá bom? Eu vou indicar alguns livros, porque é o seguinte, não é verdade se eu disser para você que eu também já não fiquei amargurada com as minhas ovelhas. Não é verdade se eu disser para você que eu já não fiquei amargurada com os meus pastores que trabalham comigo, com a minha equipe. Vamos lidar com a verdade, gente. Perfeito. Ela é transparente, ela liberta. Isso liberta. Vamos ver, por exemplo, ninguém me visitou durante a pandemia, mas a pessoa deu conta de te visitar? Será que ela conseguia lidar com isso? Eu me peguei agora, ontem. Cadê os heróis? Cadê os missionários? Cadê as pessoas que queriam ir para a África comigo? Queriam ir para aí, para lá, para cá? Eu estou sentindo falta dessa galera comigo. Cadê esse povo comigo? Mas o Emerson falou para mim: Fernanda,
Isso é um chamado seu. Não cobre isso das pessoas. Eita. E aí ele me libertou, porque eu podia ficar amargurada com isso. Agora ninguém vem, agora ninguém aparece, agora não sei o que lá. Cadê os heróis? Lá ali, todo mundo atrás de uma câmera. Gente, isso não é um problema das pessoas. Isso é um problema meu. Que bom que você está revelando isso. Que bom, Então, que bom. amargurados sempre haverão, como a cura sempre haverá. Então, eu vou fazer com vocês aqui um teste pós-quarentena, que é da gente botar para fora isso tudo. Eu acho que a gente tem que viver esse luto coletivo, porque as pessoas perderam muita coisa. Elas perderam parentes, elas perderam o direito de ir e vir, elas perderam a congregação que trazia para elas tanta alegria, elas perderam alguns sonhos que estavam nesse ano. Elas perderam. Nem todo mundo vive de mídia. As pessoas não são todos que têm um smartphone. Não são todos que podem comprar canções no Spotify. Tem pessoas que estão indo aí buscando CDs. Não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Exato, eu vi a sua frase, perfeita. A gente tem só mais 5 minutos. Mais uma pergunta. A última pergunta agora é, por favor, você oraria por nós e terminaria com uma palhinha de algum louvor. É muita gente pedindo, eu estou só passando o que estão me pedindo, tá bom? Para a nossa audiência encerrar. Essa é uma live atípica, mas que revela muito de mim, o ser espiritual, que eu e minha casa somos. De mim também, viu? Você tirou muitas de você, então, coisas de meu mim. Deus do céu. Então, eu não poderia encerrar sem pedir um louvor e uma canção. Ok, vamos lá, vamos orar agora. Você que está doente, não importa de quê, eu vou usar a minha fé transcendental em Cristo Jesus. A minha fé, ela tem endereço, né? Ela tem conteúdo, ela tem razão, mas ela tem um endereço e ela também tem o invisível. Ela tem o que não é racional, é transcendental. Então agora eu quero entrar no seu coração com essa fé que eu tenho em Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus agora, eu declaro cura divina do alto da cabeça até a planta dos pés. Sobre todos os pacientes do Renato. Sobre todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão assistindo. Todos os médicos, fisioterapeutas, todos os doutores, todos aqueles que estão dando a vida por nós agora. Senhor, eu declaro cura divina e imunidade sobre eles, Pai. Que a imunidade deles seja sempre 100%. Para que eles possam cuidar do próximo. São pessoas, Senhor, que estão agora dando suas vidas, como aqueles médicos deram suas vidas na África para parar a pandemia de ebola. Foram homens que morreram, eles foram até lá. E são lembrados agora em oração. Eles descobriram os focos de ebola e morreram. Quantas pessoas morreram em epidemias e pandemias pelo mundo? Pai, nós oramos agora para que os nossos que estão ouvindo aqui, eles não morram. Nós proibimos o espírito da morte agora. Nós manietamos o espírito da morte agora sobre o Brasil. Porque a minha fé que tem razão não é fé. A minha fé não tem razão. A minha fé, ela sobrepõe a razão. A minha fé é em Jesus Cristo. E nós pedimos agora que o sangue do Cordeiro seja passado na porta de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Obrigado. E que durante esta Páscoa, todos sejam curados, não só do Covid-19, mas de todas as enfermidades que viam antes como empecilho, como algo impossível. Senhor, levanta da cama esse doente. Levanta da cama esse que está travando uma infecção generalizada. Levanta em nome de Jesus. E que os sonhos voltem à mente. Nós trazemos cativamente todos que estão assistindo agora ao trono da glória. A sua mente está cativa ao trono de Cristo Jesus. Assim como tantos perguntaram sobre o fim dos tempos. O trono aparece lá. O Cordeiro vence no final. Não importa pelo que vamos passar. A vitória é certa. Pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém. E eu termino cantando. Não desista de sonhar. Os teus sonhos Deus vai realizar. Não pare de acreditar que do amanhã Deus vai cuidar, que do amanhã Deus vai cuidar. Vamos cuidar do hoje. Ai, obrigado. Vamos viver um dia de cada vez, né, Kathleen?
Amanhã o sol tá de novo aí, amanhã a gente tem um novo desafio, vamos continuar vivos só de raiva. Gratidão! Obrigado! Só de Gente, gratidão vamos ficar vivos, melhor. bom, obrigado mesmo, tá bom? Esteja em paz, você e sua família. Sim, eu recebo Bom. a paz do Senhor e eu te